Boas tardes, boas noites, dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Estamos já no quarto final do livro, né? E estamos tratando da Idade Média, recordando que a Idade Média é aquele período posterior à queda do Império Romano no século V, e a Idade Média vai arredondando, né? Do século V, 400 do século V até 1500 praticamente. São 1000 anos, né, de Idade Média praticamente. Esses 1000 anos são divididos em dois períodos didaticamente. A primeira parte é chamada Alta Idade Média porque valoriza a própria Idade Média, né, as suas características, não é que valoriza, ela predomina essencialmente os valores agrários, rurais, o meio de produção, o modo de produção, talha, banalidade, corvé, aquela relação entre o senhor feudal e os servos, né? É uma época, esses 500 anos, eles são bem característicos, por isso que é chamada Alta Idade Média. Nos últimos 500 anos, aí passa a ser chamada de Baixa Idade Média, porque começam a quebrar esses paradigmas, né? Começam a se restabelecer as rotas comerciais, a integração entre os feudos e as cidades, o ressurgimento das cidades, né? O fortalecimento, até que em torno de 1500 começa-se o Renascimento, né? É uma outra característica, são situações completamente diferentes. O que nós estamos lendo agora é sobre o São Francisco. São Francisco, justamente, ele nasceu em 1181, século XII, né, e morreu em 1226, né, pouco mais de 40 anos, mas ele teve um papel fundamental e ele representa um dos enviados do Cristo, né, que já nesse período, né, e por isso a oxigenação da Idade Média, né, se na Alta Idade Média era como se fosse uma purgação, né, por conta da crucificação do Cristo, né, dos erros do Império Romano, né, a espiritualidade superior envia seus representantes para justamente pôr fim a esse período, né? Tanto que põe mesmo, né? Começa a entrar abaixo da Idade Média, através dos seus representantes, tanto dentro do catolicismo, ocupando posições como Papa, até dentro, fora do Vaticano e na própria comunidade, né? Nas próprias cidades, nas próprias regiões. Então, são os líderes locais, né, fora do catolicismo, né, que são os valdenses, os cátaros, né, aquela seita que vivia a informação da reencarnação, a comunicação com os mortos, né, e dentro desse papel tem Francisco de Assis, que está fora do catolicismo, né, mas que representa o ressurgimento de muitas das práticas do Cristo, né? E é aqui que nós retomamos. Os franciscanos. O esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Seu exemplo de simplicidade e de amor, de singeleza e de fé, contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. A Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200.000 missionários e seguidores do grande inspirado. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário, para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros, e o característico que mais os destacava das outras comunidades religiosas era o seu alheamento dos mosteiros, ou seja, eles não ficavam reclusos nos mosteiros, né? Eles estavam nas ruas, né?
Em vez de, fala agora Emmanuel, em vez de repousarem à sombra dos claustros, na tranquilidade e na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Então veja, a gente já conversou sobre isso desde o cristianismo primitivo, havia uma distinção entre o ermitão, aquele que se isolava para não cair nas tentações do mundo, e aquele que vivia na cidade, né? E isso eram duas práticas de cristianismo, né? Aquele que vivia na cidade buscava conviver com as solicitações da vida, né? E aplicar o cristianismo, né? E encontramos aí, no ano 400 aproximadamente, Santo Agostinho falando sobre isso, né? Exortando a questão do convívio, né? da vivência dentro das comunidades do Evangelho, né? Aí, um século depois, São Bento, né, estabelece a ordem dos beneditinos, que é o ora et labora, orar e trabalhar, né? Mas agora se encontra em Francisco de Assis a predominância do trabalho, da abnegação, do desprendimento, né? Dos pés descalços, dos chinelos, do desapego às coisas materiais, como ordem mesmo, né? Como algo a ser seguido de forma absoluta, né? E é isso que possibilitou, né, através do seu exemplo, né, a inspiração de muitos apóstolos de São Francisco, né? Entramos agora na questão da Inquisição, né, na mesma época, né, 1200 aproximadamente aqui, século XIII. Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante, porque em 1231 o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Veja, cria-se mesmo muita confusão em relação ao nome dos papas, né? Porque vai desde Gregório III, lá atrás, que a gente já comentou, até Gregório XIII. Então, todos eles gostavam do nome de Gregório, e aí acaba gerando uma confusão. Nós, por exemplo, temos o calendário gregoriano, que foi aquele papa que instalou isso no século XVI, e era também Gregório, né? Então aqui é muito importante que a gente tenha claro, nem sei se é importante, né? Mas que não são todos representam o mesmo Gregório. Aqui é o Gregório IX, né? Então vamos retomar. Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante, porque em 1231 o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Este instituto, ironicamente, nesse tempo, não condenava os supostos culpados diretamente à morte, pena benéfica e consoladora em face dos martírios infligidos aos que lhe caíssem nos calabouços, mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. A repressão das heresias foi o pretexto de sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo e a desdita do mundo inteiro. Longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos templos era teatro de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. A instituição sinistra da Igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. Então, como nós estávamos falando, aquelas seitas menores, valdenses, cátaros e outras, foram todas dizimadas pela Inquisição. Todo aquele que ele era classificado como herege, a pena era a morte, A pena era a morte, mas acabava sendo como uma consequência. O pior aí era a tortura. E dentro dessa tortura, eles perseguiam todos aqueles que não fossem cristãos, o Emmanuel aqui foi muito, muito sintético, E se a gente começar a ler um pouquinho da história, a gente vai entender,
porque trazemos muito desses sentimentos complicados dentro de nós. Porque provavelmente, para não dizer certamente, muitos de nós fomos protagonistas da Inquisição, perseguindo, né, aqueles que não pensavam como nós, né, ciganos, judeus, né, árabes, obviamente, se bem que esses eram mais difíceis de você pegar até então, né, porque eles já dominavam uma parte da Europa, né, mas que depois foram expulsos também da Europa, e sempre com a desculpa do catolicismo, a expansão também do catolicismo ao norte da Europa, né, impondo sobre as seitas locais, as suas formas de culto de natureza, foram todas abandonadas por conta da força da espada, da Inquisição, né? A obra do papado. Há quem tente justificar esses longos séculos de sombra pelos hábitos e concepções daquela época. Mas a verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Por isso, nos débitos romanos, pesam essas responsabilidades tão tremendas quão dolorosas. A Inquisição foi obra direta do papado, e cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas na justiça divina. Eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Né? Então, tem algo no Livro dos Espíritos que coloca, né, qual é a responsabilidade, né, nossa em relação ao mal, né? E a responsabilidade é algo mais ou menos assim, não estou pegando literalmente aqui, né? Mas todo aquele que se beneficia direto ou indiretamente, ele acaba tendo uma responsabilidade, né? Então, olha só que interessante. O Império Romano é responsável pela criação do papado, né? Apesar do esforço dos espíritos superiores em que ele não fosse criado. Uma vez criado, o esforço da espiritualidade superior para que ele seja transformado, né? E não transformou. Então, o papado criou a Inquisição, né? E a Inquisição, por outro lado, praticou, através dos seus membros, as barbáries que têm reflexos até hoje, né? Há muitos espíritos vinculados mentalmente a essas épocas, a essas torturas, a essas situações, né? Alguns, inclusive, até hoje, sem reencarnar, vivendo aquelas situações, né, amargas, e que ainda exigirá muito tempo para a sua reparação, equilíbrio, né? Veja, nós estamos falando aí do século XII, né? A hora que você começa a eliminar as pessoas em nome de Jesus. Vamos lá, continuando. Opa, aqui. As Cruzadas e o fim da Idade Média, capítulo 19. As primeiras cruzadas. Então, só um pequeno... Vamos ler primeiro, depois a gente comenta. Reportando-nos ao século XI, quer dizer, estamos começando a Baixa Idade Média, que é aquela reação para sair do ruralismo lá, né? As cruzadas nos merecem especial referência, dados seus movimentos característicos da época. Desde Constantino, né, cujo reinado foi de 306 até 337, que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Aqui, os lugares da Palestina, estamos falando de Jerusalém, né? Jerusalém e as imediações por onde Jesus peregrinou. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. 1000 anos depois, começou 400 anos depois essa reverência e se estendeu. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito,
as correntes do turismo católico podiam buscar sem receio as paragens sagradas, né? Quer dizer, mesmo sendo de árabes, né? Mesmo sendo islâmicos, o islamismo criado no ano 600 aproximadamente, né? Os cristãos conviviam, né, em Jerusalém. Mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleraram a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Sim, os turcos também eram islâmicos, a religião dos turcos era o islamismo, né? E aí começa a unificação, né, maior entre os próprios islâmicos, né? Continuemos. Semelhantes medidas provocaram o protesto de todo o mundo católico do Ocidente. E no fim do referido século, preparam-se as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. A primeira expedição, que saiu dos centros mais civilizados, sob o comando de Pedro o Eremita, não chegou a ausentar-se da Europa, dispersada que foi pelos búlgaros e húngaros, né? Então aqui, o que aconteceu? Naquela época, né, o Papa era Urbano II, e ele, diante dessa impossibilidade da visita de Jerusalém, ele conclamou os reis e a população para que fossem libertar a Palestina. E prometia, em função disso, um pedaço nos céus, né? Numa época em que a pobreza era predominante, os flagelos, né? Principalmente os pobres, né, enxergaram naquela possibilidade a sua, já que a vida na terra está ruim, então pelo menos vou garantir a do céu, né? E seguiram Pedro. Pedro Ermitão, ele era um líder da região, né, em que conduziu as pessoas para lá, tanto que alguns conhecem como Cruzada dos Miseráveis, dos Pobres, né, mas sem um aspecto militar, né? Não existia, era uma peregrinação efetivamente, né? De pessoas despreparadas para a luta. Simplesmente eles estavam caminhando lá para tomar posse de Jerusalém como se ela estivesse abandonada. Não chegou nem no lugar, né? A jornada é longa, né? Da Europa até o norte da África, então não é nem norte da África, né? Mais ali para a Ásia, né? Mas é longa a peregrinação e nem todos conseguiram sucesso. Foi daí que surgem os monges, né? Esses monges, eles acompanhando aquela ideia de São Bento, eles tinham lá os seus monastérios onde se cultuavam as leituras, o estudo. E alguns deles se treinaram para cavaleiros, né? Eles eram os cavaleiros, os cruzados, né, que iam libertar Jerusalém, mas eram monges, né? A predominância era primeiro da religião, né? Mas eles eram muito severos consigo mesmo, né? Quer dizer, então eles tinham voto de pobreza, eles dormiam com as próprias roupas, com botas, o que era importante para ele era o cavalo, o escudeiro, e estavam sempre prontos para lutar. O interesse deles era pela libertação, né? Que são libertação de quem? De Jerusalém, do Templo de Jerusalém, por isso que receberam o nome de Templários, né? Templários, os cruzados tinham um símbolo, que hoje se vê bastante nos filmes aí, né? Que é aquela bandeira com a cruz vermelha, né? E aqueles que lá chegavam e tinham problemas de doença, ferimentos, etc., eram atendidos pelos hospitaleiros, também era uma outra ordem, né? Cuja cruz era dourada, que recebiam esses que se estavam feridos ou doentes ao longo das batalhas. Então, essa ordem é que, partindo da Europa, foi libertar Jerusalém e conseguiu inicialmente sucesso, né? E é o que Emmanuel vai falar aqui.
Depois da presa de Niceia, os cruzados, né? Apoderaram-se de Antioquia, penetrando em Jerusalém com a palma do triunfo. Ali quiseram presentear Godofredo de Bouillon com a coroa de rei, mas o duque da Baixa Lorena parecia rever o vulto luminoso do Senhor do Mundo, cuja fronte fora aureolada com a coroa de espinhos, e considerou sacrilégio o colocarem-lhe nas mãos um cetro de ouro, quando Cristo tivera tão somente nas mãos augustas e compassivas uma cana ignominiosa. Depois de muita relutância, aceitou apenas o título de defensor do Santo Sepulcro, organizando-se logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos templários e a dos hospitaleiros, né? Então, veja, era uma ordem, então era um grupo que obedecia a uma hierarquia interna, né? E essa hierarquia interna envolvia cada um na sua função, inclusive de treinamento militar, cuja origem eram os mosteiros religiosos, que eles carregaram essa determinação no seu comportamento muito austero, né? Eram pessoas que não eram celibatários, eles obedeciam à ordem, né? A ordem é uma coisa assim, só que aí já descambou para a fase militar, né? Eles lutavam muito bem portanto, não tinham temor pela morte, porque a vida para eles era de servidão à ordem, né? E esses templários, esses cruzados, eles exerciam um papel muito importante na Europa, né? Porque ao longo das adesões, eles foram garantindo a segurança da população em geral nas estradas, né? Nas estradas da Europa até Jerusalém. E essa garantia eles serviam de protetores, né? E economicamente eles acabaram se fortalecendo, porque diante desse trabalho abnegado receberam muitas doações, muita colaboração e acabaram se tornando um vetor econômico importante naquela época, sustentando, inclusive, e mantendo a França, né? Eles bancavam a França lá, o rei da França não tinha dinheiro, eles emprestavam para o rei, eles criaram o cheque, né? O que é o cheque? Você vai numa cidade, né? E você tem que atravessar toda uma região muito difícil, então o que você faz? Você entrega os teus bens, o teu ouro, né? Para o templário lá na ponta, ele passa um documento e você vai embora com o documento. Chegando na outra ponta, se apresenta o documento para um cruzado e ele te dá o equivalente ao que você tinha deixado. É interessantíssimo isso, né? E foi isso que permitiu a oxigenação do mundo feudal, né? Caminhando para o seu fim e o renascimento, né? Infelizmente estourou o nosso horário. Na semana nós vamos continuar. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, que todos estejam em paz, que a família de todos esteja em harmonia. Nós vamos iniciar mais esta palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas,
na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu gostaria de dividir com vocês um texto que está na Revista Espírita e eu fui remetido a esse texto depois de estar fazendo um estudo sobre a maternidade e sobre a missão, né, que a gente assume ao assumir seja a função de paternidade ou a função de maternidade. Eu estava lendo isso no livro do André Luiz, né, Psicografia do Francisco Cândido Xavier, no livro Missionários da Luz. Tem uma frase lá que me remete ao texto que eu vou ler junto com vocês. A frase é a seguinte: é uma frase do orientador Alexandre para o André Luiz. Ele diz o seguinte: para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestre são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto, para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Essa frase do orientador Alexandre, ela me remeteu a um texto que eu já tinha visto e lido, mas que me fez retornar a ele, que é um texto que está na Revista Espírita de 1867, o mês é o mês de abril. É um texto do Espírito Caritas, né, que fala nas dissertações espíritas sobre a missão da mulher. Essa mensagem foi dada em Lyon, a 6 de julho de 1866, pelo grupo da senhora Ducarte, e a médium foi a senhora B. E o texto da Carita, né, do Espírito Carita, diz o seguinte: a cada dia os acontecimentos da vida vos trazem ensinamentos de natureza a vos servir de exemplo e, contudo, passais sem compreendê-los, sem tirar uma dedução útil das circunstâncias que os provocaram. Entretanto, nesta união íntima entre a terra e o espaço, entre os espíritos livres e os espíritos cativos na encarnação, ligados à realização de sua tarefa, há desses exemplos cuja lembrança deve perpetuar-se entre vós. É a paz proposta durante a guerra. Uma mulher cuja posição social atrai todos os olhares vai, humilde irmã de caridade, levar a todos a consolação de sua palavra, a afeição de seu coração, a carícia de seus olhos. Ela é imperatriz, sobre sua fronte brilha a coroa de diamantes, mas ela esquece a sua posição, esquece o perigo para acorrer ao meio do sofrimento e dizer a todos: consolai-vos, eis-me aqui.
não sofrais mais. Eu vos falo, não vos inquieteis. Eu tomarei conta de vossos órfãos. O perigo é iminente, o contágio está no ar. Contudo, ela passa, calma e radiosa, em meio a esses leitos onde jaz a dor. Ela nada calculou, nada apreendeu. Foi onde a chamava seu coração, como a brisa vai refrescar as flores murchas e reerguer as hastes vacilantes. Este exemplo de devotamento e de abnegação, quando os esplendores da vida deveriam engendrar o orgulho e o egoísmo, é, por certo, um estimulante para as mulheres que sentem vibrar em si essa delicadeza de sentimento que Deus lhes deu para cumprir sua tarefa. Porque elas, as mulheres, estão encarregadas principalmente de espalhar a consolação e, sobretudo, a conciliação. Não têm elas, as mulheres, a graça e o sorriso, o encanto da voz e a suavidade da alma? É a elas que Deus confia os primeiros passos de seus filhos no início da encarnação. Deus as escolheu como as nutrizes das doces criaturas que vão nascer. Esse espírito, que era rebelde e orgulhoso, cuja existência será uma luta constante contra a desgraça, não lhes vem impedir que lhe inculque outras ideias diferentes daquelas que ele traz ao nascer? É para elas, as mulheres, que esse espírito devedor estende suas mãozinhas e sua voz, outrora rude, e seus acentos que vibravam como um cobre, vão se abrandar como um doce eco quando disser mamãe. É à mulher que ele implora, esse doce querubim que vem ensinar a ler no livro da ciência. É para agradar à mulher que lhe foi mãe que esse espírito fará todos os esforços para instruir-se e tornar-se útil à humanidade. É ainda para ela que ele estende as mãos, esse jovem que se transviou em seu caminho e que deseja voltar ao bem. Ele não ousará implorar a seu pai, cuja cólera ele teme, mas sua mãe, tão suave, tão generosa, não terá para ele senão esquecimento e perdão. Não são elas, as mulheres, as flores animadas da vida, os devotamentos inalteráveis, essas almas que Deus criou, mulheres? Elas atraem e encantam. Alguns as acusam de tentação, mas deviam chamá-las de lembrança, porque sua imagem fica gravada em caracteres indeléveis no coração dos filhos quando elas partirem. Não é no presente que são apreciadas, é no passado, quando a morte as entregou a Deus. Então, seus filhos as buscam no espaço, como o marinheiro busca a estrela que deve conduzi-lo ao porto seguro. Elas são a esfera de atração, a bússola do espírito que ficou na terra e que espera encontrá-las no céu. Elas são ainda a mão que conduz e sustenta, a alma que inspira e a voz que perdoa. E assim, como foram o anjo do lar terreno, tornam-se
o anjo consolador que ensina a orar. Ó, vós que tendes sido oprimidas na terra, mulheres que sois tidas como escravas do homem, porque vos submetestes à sua dominação. Vosso reino não é deste mundo. Contentai-vos, pois, com a sorte que vos está reservada. Continuai vossa tarefa, continuai sendo as medianeiras entre o homem e Deus, e compreendei bem a influência de vossa intervenção. Este é um espírito ardente, impetuoso, o sangue lhe ferve nas veias e vai se exaltar. Será injusto, mas Deus pôs a doçura em vossos olhos e a carícia em vossa voz. Olhai-o, falai-lhe, a cólera se apaziguará e a injustiça será afastada. Talvez tenhais sofrido, mas tereis poupado de uma falta o vosso companheiro de jornada, e vossa tarefa foi cumprida. Aquele ainda é infeliz, sofre, a fortuna o abandona, ele se considera um pária, mas aí há um devotamento à prova, uma abnegação constante para erguer esse moral abatido, para dar a esse espírito a esperança que o havia abandonado. Mulheres, sois as companheiras inseparáveis do homem. Com ele, formais uma cadeia indissolúvel que a desgraça não pode romper, que a ingratidão não deve manchar e não poderia quebrar-se, porque o próprio Deus a formou. E, embora às vezes tenhais na alma essas preocupações sombrias que acompanham a luta, contudo, rejubilai-vos, porque nesse imenso trabalho de harmonia terrena, Deus vos deu a mais bela parte. Coragem, pois, ó vós que viveis humildemente, trabalhando por melhorar vosso interior. Deus vos sorri, porque vos deu essa amenidade que caracteriza a mulher, quer sejam elas imperatrizes, irmãs de caridade, humildes trabalhadoras ou suaves mães de família, estão todas alistadas sobre a mesma bandeira e levam escritas na fronte e no coração essas duas palavras mágicas que enchem a eternidade: amor e caridade. Eu li o texto de uma vez só porque é assim que ele emociona e que ele embarga a voz, né? Esse texto que está na Revista Espírita e é ditado pelo Espírito Carita, ele mostra não só a importância da mulher, mas como eu ressaltei no início da leitura, a frase do Alexandre no livro Missionários da Luz mostra também a importância da paternidade, né? Então, a mulher ela tem nas mãos e vamos dizer assim, na dependência, né? Porque quando a gente nasce, a gente depende da mãe para praticamente tudo. A gente não comeria se não fosse o aleitamento materno, né? Logo no início da nossa vida encarnado. E ao longo do nosso início de vida, nessa primeira infância, a mãe tem um papel muito importante nessa mudança de temperamento ou nesse ajuste desses temperamentos mais explosivos e conturbados naquele filho que briga por um brinquedo, briga por não dar espaço, briga porque não é atendido. Normalmente é a repreensão da mãe
que está ali dando limites a esses temperamentos mais intempestivos na tenra infância. E quando essa mãe falha, ou quando essa mãe não por algum motivo não está ali disponível, esse trabalho, né, essa missão, ela acaba hoje em dia sendo muito dividida entre pais e mães, né, porque as mães estão também trabalhando, né. Então essa colocação da Caritas nesse momento em que é dada a comunicação, aí no ano de 1866, ajustada para os nossos dias de hoje, muito do que ela coloca aqui como responsabilidades da mãe são também hoje responsabilidades, como sempre foram, dos pais, que através da paternidade precisam colaborar e dividir esse trabalho de reerguimento desses espíritos que estão chegando na encarnação. E a gente precisa ter em mente que a encarnação começa através do ventre materno. Então ele tem, como disse o Alexandre, essa característica de vaso sagrado, de manto sagrado, né? Então todo o processo de reencarnação começa com, teoricamente, um ato de amor, que é como deveria ser, né? O amor entre o homem e uma mulher que gera a concepção, e é através da concepção que inicia-se a formação do corpo, e é, portanto, através desse portal divino, que é a paternidade e a maternidade bem compreendidos, é que o espírito começa o seu processo de reencarnação e retoma as tarefas, as expiações, as provas que estavam pendentes de encarnações anteriores, né? Então a gente precisa começar a olhar para essa responsabilidade, tanto da paternidade quanto da maternidade, com esse olhar de solo sagrado, como se a gente tivesse, como se essa fosse a mais importante missão da nossa vida, a coisa mais importante a fazer nos nossos passos, né? Todo o resto é secundário, né? Se a gente não tiver concentrado nesse processo de paternidade e de maternidade. Então esse texto da Caritas, ele é muito profundo, ele faz a gente pensar muito profundamente sobre as nossas responsabilidades e sobre a maneira como a gente tem se comportado em relação ao sexo. E foi exatamente por esse motivo que eu quis trazer esse assunto à baila, e por isso que eu trouxe o texto e li o texto inteiro de ponta a ponta, para que a gente raciocine bem sobre quais os passos que a gente está dando e para qual direção a gente está levando essa potencialidade criadora que a gente tem na nossa sexualidade, e toda essa potencialidade de modificação da forma de pensar da humanidade, que passa pelas responsabilidades de pai e mãe, quando bem exercidas e quando bem resolvidas, porque a criança ela está num período inicial muito maleável aos nossos exemplos e às nossas orientações. Então a gente precisa ter isso muito bem resolvido, muito bem entendido. Eu espero que vocês tenham apreciado o texto da mesma forma que eu. Me emociona bastante esse texto, e eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou, desejando que vocês tenham uma ótima semana, que a paz e a harmonia em família sejam construídos todos os instantes das suas vidas, e que vocês se sintam acolhidos por Deus e por Jesus durante a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz.